eu gostaria que você pegasse em mãos a sua Bíblia, né? Porque eu quero que você acompanhe, gente, junto comigo todos os dias. Eu quero que você entenda que a mensagem que eu trago é a palavra de Deus. E tudo aquilo que eu falar para você está na Bíblia Sagrada. Eu não vou diminuir, eu não vou acrescentar, eu só vou trazer para você o que está escrito na Bíblia. Então, se você está aqui para ouvir a verdade, Deus ele vai falar ao seu coração. Irmã Luciana colocou aqui, né? Melhor é a verdade que dói e ensina do que a mentira que engana. Glória a Deus, olha que bênção. É melhor ouvir a verdade, gente. A palavra de Deus, quando ela vem de encontro ao nosso coração, ainda mais nós que somos falhos e pecadores. Então a Bíblia fala que toda vez que Deus ele nos repreender é porque ele nos ama. Agora imagina, se nós somos pecadores, toda vez que Deus ele falar conosco, ele vai nos repreender. Vai ter momento que ele vai fortalecer a gente. Vai ter momento que ele vai falar conosco assim, eu vou te dar força para você vencer. Vai ter momento que ele vai falar para você assim, ó, não temas, eu sou contigo. Eu vou te guardar, eu vou te levantar do monturo. Eu estou no meio da tempestade. Ele vai falar tudo com você, mas tudo aqui dentro da Bíblia. Então, quando Deus ele te repreender, nós não podemos ficar tristes, porque a Bíblia fala, né? Eu só repreendo, está escrito na Bíblia. Eu só repreendo aqueles que eu amo. Então, toda vez que Deus te repreender, meu irmão, coloca um sorriso muito grande no seu rosto, porque você pode entender, Deus me ama, por isso ele me repreendeu. Então Deus ele sabe de tudo, ele conhece todas as coisas. Não dá para esconder nada, né, dos olhos do Altíssimo. Não dá para esconder dele. A mensagem que a gente vai ler hoje, eu acho que saiu aqui da 17. Livro de Lucas. Se você tem a sua Bíblia próxima a você, abra a sua Bíblia para você acompanhar junto comigo. Para você ver que o que eu vou ler para você está na sua Bíblia também e na Bíblia de qualquer pessoa. Livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo de número 20. Se você tem a sua Bíblia, você vai ler junto comigo. Se você não tem a sua Bíblia próxima a você, você vai ouvir a mensagem que está aqui, ó. Livro de Lucas, capítulo 17, no versículo de número 20. Está aqui, ó. Lucas, capítulo 17, versículo de número 20. Essa é a mensagem que eu vou ler para vocês. Amém? E diz assim o título da palavra desse Deus maravilhoso. O título diz assim, ó. A vinda do reino de Deus. Então Deus ele vai nos falar da vinda dele, do reino dele. Ele vai nos mostrar e vai nos falar como será e de que forma que vai acontecer. Para que todos que servem a Deus e seguem ao Senhor Jesus possam entender de uma vez por todas como o reino de Deus virá sobre a nossa vida. E diz assim no versículo de número 20. Interrogado pelos fariseus sobre quanto viria o reino de Deus, versículo 20, eu vou repetir novamente. Interrogado pelos fariseus sobre quanto viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Olha isso. Jesus, quando ele foi interrogado, né, pelos fariseus, os fariseus fizeram para Jesus uma pergunta: como ou quando viria o reino de Deus? E Jesus respondeu para eles assim: não vem, olha isso a resposta, não vem o reino de Deus com visível aparência. Como assim, pastor? Não virá como visível aparência? Mas como eu vou ver? Mas como eu vou enxergar? Escuta. Existe uma mensagem na Bíblia que Deus ele fala que é impossível, né, chamar a atenção de Deus sem fé. Você sabe o que é fé? Fé é você acreditar naquilo que você ainda não enxergou, mas você sabe que existe. Então, quando você começa a alimentar esse projeto dentro do seu coração, você alimenta tanto isso que acaba acontecendo. Vou dar um exemplo para você. A pessoa que foi desenganada pelo médico.
Pelo médico ela está desenganada, mas a fé daquela pessoa, ela crê tanto em Deus e ela alimenta tanto aquele projeto, aquele propósito, que Deus ele vai lá e opera o milagre e cura aquela pessoa. Por mais que ela não via, por mais que ela ouviu de alguém que não tem como, mas acabou acontecendo. E por que, pastor, o senhor está me explicando isso? Olha o que diz a Bíblia no versículo 21. Olha isso. Porque Deus está falando que não virá com visível aparência. Versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha o mistério dessa mensagem, o projeto de Deus para a sua vida. Muitas pessoas, elas ouviram falar do reino dos céus. Mas tempos atrás eu preguei para vocês aqui que a salvação ela é desenvolvida. Por que, pastor? Ela é desenvolvida, ela cresce dia após dia dentro de nós. Ela cresce dentro de nós. E o que faz a gente acreditar no reino dos céus? É a fé. É a fé. É a fé que faz a gente acreditar que existe um Deus criador. É a fé que nos faz acreditar que esse Deus ele criou o reino dos céus e vai salvar aqueles que servem, aqueles que acreditam, aqueles que obedecem. A fé faz isso. Mas a Bíblia diz que o reino dos céus ele não vai vir com visível aparência. Porque muitas pessoas acham isso. Não, eu vou ver o reino dos céus. E ninguém vai ver. Ninguém vai ver. O que nós iremos ver é só o Filho do Homem descer nas nuvens da mesma forma que ele subiu. E isso quem estiver aqui vivo ainda. Mas o reino dos céus, ele já está dentro de nós. Ele já está dentro do nosso coração. Porque a sua salvação ela está sendo desenvolvida. Você está trabalhando o seu projeto, que é a salvação da sua alma. E como que eu trabalho esse projeto, pastor? É quando você ouve a voz de Deus e pratica o evangelho de Cristo. E Deus está dizendo aqui com todas as palavras, não sou eu que estou dizendo. O reino do céu não vai ter como alguém falar, olha ele ali, o reino dos céus. Ou, olha ele lá. Ninguém vai poder falar isso. Ninguém vai poder dizer isso. Porque Deus, ele fala. Porque o reino de Deus já está dentro de vós. Está dentro de nós. De cada um de nós. O reino de Deus está dentro de nós. E olha o que diz no versículo 22. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vós dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades. Escuta isso, gente. Não vades e nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade a outra extremidade do céu, assim será o seu dia, o Filho do Homem. Então a Bíblia fala que não vai ter como alguém falar o reino do céu está ali ou o reino do céu está lá. Jesus está aqui ou Jesus está lá. Jesus está dizendo assim, ó, vai ser algo tão rápido que ele dá o exemplo do relâmpago. Quando ele aparece de um lado e ele some do outro. Vai ser assim, ó, bem rápido. Porque o raio, quando ele vem, não aparece e fica lá 5 minutos, 10 minutos, não. Ele aparece e some. Vai ser num abrir e piscar de olhos. Vai ser muito rápido. Então, quando Deus ele fala assim, ó, quando alguém falar Jesus está ali, ele fala, não acredita. Porque não vai dar tempo de alguém falar, ele está ali. Porque vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Quando alguém falar para você, o reino do céu está ali, ele fala, não acredita. Porque o reino do céu ele não vem com visível aparência. Ele já está dentro de vocês. Vocês não acreditam naquilo que você vê, você acredita naquilo que você tem dentro do seu coração. Porque isso que a fé, ele produz dentro de nós. A certeza. Qual certeza é essa? Que existe um Deus e esse Deus criou os céus e a terra, nos criou e também criou o reino dos céus, que foi preparado mesmo antes da fundação do mundo. Então isso que a gente alimenta dentro do nosso coração todos os dias é o que vai trazer o reino dos céus para nós. Às vezes eu até falo com as pessoas, às vezes a pessoa pensa assim, não, olha, é até um motivo de alegria, de rir, né? Mas eu já falei com muitas pessoas assim, tem muita gente que acredita que, não, pastor, eu posso continuar no vício,
E quando Jesus voltar, eu falo que abandonei. Gente, não vai ter tempo para você falar isso, não. Não, pastor, mas quando Jesus ele voltar, eu vou pular dentro das águas e vou me batizar. Não vai dar tempo, gente. Não, pastor, eu vou me arrepender, eu vou abandonar tudo que é errado quando eu ver. Gente, não vai dar tempo. Porque a salvação ela não vai acontecer do dia para a noite. A salvação ela já vem acontecendo das pessoas já tem muito tempo. Muito tempo. E não é porque as pessoas não acreditam que o reino dos céus ele parou, não. Pelo contrário. Se as pessoas não acreditam, o reino do céu está lá. O reino dos céus ela serve, né? Ela existe para quem crê. Porque quem não crê, para que vai esperar alguma coisa que não acredita? O reino dos céus ele existe para quem crê. As pessoas que não crê estão vivendo a vida delas. As pessoas que não acreditam no reino dos céus estão vivendo a vida da forma que elas acham que é melhor. Mas as pessoas que acreditam no reino dos céus, que acreditam em Deus, estão colocando em prática o manual do ser humano, que é a Bíblia Sagrada. E através dos mandamentos, através do ensinamento, nós estamos colocando em prática a palavra do nosso Deus. E quando Deus ele fala é assim, nós vamos lá e coloca em prática. Quando Deus ele fala é dessa forma, a gente vai lá e obedece. Porque nós não fazemos do jeito que a gente acha. Porque quando a gente faz do jeito que a gente acha, dá errado. Mas nós fazemos a vontade de Deus. Porque essa é boa e agradável. Essa que é a vontade de Deus vai nos levar a este lugar. A vontade de Deus vai levar a gente a milagres, a bênçãos, a curas, a libertação, a transformação, a proteção. A palavra de Deus, a obediência ao Senhor. Ela vai trazer tudo isso. Mas Deus está te ensinando hoje. E não sou eu que estou dizendo, está no livro de Lucas, capítulo 17, no versículo 21. E ele diz mais, no versículo 22, diz assim, ó. Repetindo, né? A seguir, dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, e não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando o brilho de uma extremidade do céu, assim será no seu dia do Filho do Homem. Versículo 25. Mas importa, olha isso, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. E por incrível que pareça, Jesus ele passou por tudo isso. E nós sabemos que ele passou. E o que mais acontece são pessoas rejeitando a Jesus até hoje. Ele sofreu aquela época, né, que ele passou toda a situação, que é o processo que ele teve que passar. Mas a questão de rejeitar, até hoje as pessoas rejeitam. Eu não estou dizendo, pastor, eu nunca falei que rejeitei Jesus. Gente, ninguém fala que rejeita Jesus. Não é assim que as pessoas rejeitam a Deus, não. Não é assim. Pastor, como que eu rejeito a Deus? Quando você não coloca em prática. Quando você ouve que existe um reino dos céus e continua vivendo a sua própria vida. Quando você sabe que existe um Deus que ele não gosta da desobediência e você continua desobedecendo. Isso é rejeitar a Deus. Isso é rejeitar. Pelas pessoas não entenderem Jesus, eles crucificaram ele. Por não entenderem, crucificaram. E aqui você está ouvindo Jesus dizer, importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Nós vivemos uma geração que as pessoas estão dizendo que tudo pode, que não tem importância, que você pode fazer o que você quiser, ainda mais os jovens, né? Não, você pode fazer o que você quiser, não tem importância, você tem uma vida só, aproveita essa vida, gente. Gente, toma cuidado. Toma cuidado com o que você ouve. A Bíblia diz que o reino do céu será tomado por esforço. E o esforço é da gente abandonar as vontades da carne aqui, nessa geração e nessa terra. Como que a pessoa ela pode acreditar que vai entrar no reino dos céus, que já está dentro dela, se ela não fez nada para acreditar? Se a pessoa não semeou nada para acreditar? O reino dos céus existe para quem crê. Deus existe para quem crê. Mas pastor, e as pessoas que não crê? Para elas Deus não existe, mas ele existe com a pessoa crendo ou não. Crendo ou não, ele vai existir. Ah, pastor fulano então não acredita. Deus vai existir, ela acreditando ou não. Mas Deus ele existe para as pessoas que creem. O reino dos céus ele existe para quem crê. A salvação existe para quem crê.
E pastor, o que é crer? É você acreditar no evangelho de Deus. Se Deus está falando para você assim, ó, que é errado, acredita, gente. Se Deus ele fala assim, ó, filho, vá e não peques mais, para que não suceda com você coisa pior. Se Deus está falando isso para você, acredita. Porque se você acha que você já passou alguma coisa ruim na sua vida, Deus ele diz, filho, vá e não peca mais não, tá? Para que não suceda com você coisa pior. Então Deus está alertando, não é que ele quer que aconteça algo pior, não. Ele alertou para que não acontecesse. Mas pela desobediência, a pessoa começa a viver uma situação de sofrimento que ela pensou que um dia passou e ela nunca ia passar algo pior. E a pessoa começa a entender que existe algo pior do que ela já viveu. Mas não foi por falta de aviso. Deus avisou, mas a pessoa quis caminhar com a própria perna. Então Deus sempre avisa. Deus avisa da vida, Deus avisa da morte. Deus, ele avisa do inferno, ele avisa do reino dos céus. Ele avisa da pessoa que não prega a verdade, né? Dos falsos profetas. Ele avisa de tudo. Mas a gente quer viver da forma que a gente acha que tem que viver. Se Deus usa uma pessoa para falar, olha, isso aqui é errado, a pessoa fala, isso aí não é de Deus, não. Uai, a pessoa não é de Deus porque ele falou na Bíblia que é errado o que você está fazendo? Então quer dizer que a pessoa então que está servindo a Deus, está sendo usado por Deus, ele tem que falar que você que está cometendo pecado, você está certo? Como que a pessoa vai fazer isso? Não tem como fazer isso. Mas hoje, o mundo está tão virado que se a pessoa ela não está sendo usada por Deus, está sendo usada por ela mesma. Ela falar assim, filho, você pecou, não tem importância não, pode continuar pecando, a vida é uma só, você fica na vida que você está e Deus vai te abençoar. E a pessoa vai e bate palma e acredita. A pessoa bate palma e acredita. A pessoa está se iludindo, ela está se enganando. E Deus ele veio para trazer a verdade, porque a única forma de você ser liberto da mentira é se a verdade vir à tona. E a verdade é a Bíblia Sagrada. A verdade é o Evangelho de Cristo. Que as pessoas estão fugindo. As pessoas querem ouvir a verdade, mas quando a verdade é falada, as pessoas não aceitam. Verdade. Igual nos comentários ali, ó. Hoje, se o pastor, a pessoa falar a verdade, tem a situação de até ser processada. Infelizmente é assim. Mas, pastor, e aí? Como é que o senhor vai fazer? Eu vou continuar pregando. Porque foi para isso que Deus me chamou. Que eu não posso parar. A gente não pode parar. O evangelho não para. Porque o projeto de Deus é ganhar almas. É ganhar almas. E Deus, ele quer salvar vidas. Mas a forma de Deus salvar vidas é falando para você a verdade, é alertando você, é abrindo os seus olhos espirituais, é que você comece a caminhar entendendo, existe um Deus na minha vida e eu só caminho por Ele. Se não fosse por Ele, eu não caminharia. Então aqui você está ouvindo Deus falar. Olha como Deus vai falar ainda, não acabou não. Olha isso, gente. Tem muito mais coisa, olha isso. Versículo 26. A Bíblia fala no versículo 25, né, que ainda ele tem que ser rejeitado por essa geração. E nós vemos as pessoas rejeitando a palavra de Deus. Elas querem ter Deus, mas do jeito delas. Elas querem amar a Deus do jeito delas. Elas querem entrar no reino dos céus do jeito delas. As pessoas querem viver assim. Mas olha o que diz no versículo 26. Assim como foi, presta muita atenção, gente. Isso aqui é Bíblia, tá? Olha o que diz no versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, olha a referência, tá? Olha a referência. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Pastor, como assim? Deus está dando essa referência aqui. Que a volta dele vai ser semelhante à de Noé. Como assim, pastor? É a referência que Deus está dizendo, de como será a vinda dele. Ele está dizendo assim, vai ser como Noé. Mas como assim, pastor? Olha isso. Versículo 27. Olha o que o povo fazia e você tenta colocar nos dias de hoje, tá? Olha isso. Lá atrás e olha os dias de hoje. Olha isso. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias dos filhos do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento.
até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. A volta de Jesus será assim. Então lá no título fala a vinda do reino de Deus, como vai ser. E Jesus está dizendo para você como vai ser a vinda dele. Ele está dizendo, como vai ser, pastor? O exemplo que ele dá é bíblico. Qual é, pastor? A vinda de Jesus vai ser como Noé. E como que o povo estava, pastor? Todo mundo despreocupado. Eu posso viver a minha vida. Eu vou comer, eu vou beber, eu vou casar, eu vou desfrutar, eu vou viver minha vida. Vou viver. Igual hoje. É igual hoje. Eu sou novo, eu tenho que viver minha vida, eu tenho que curtir, eu tenho que dançar, eu tenho que ir nos bailes, eu tenho que experimentar um monte de coisa ruim. Vivendo, tá vivendo. Igualzinho na época de Noé, igualzinho, gente. Igualzinho. E mesmo alertando, as pessoas ainda continuam da mesma forma que estão. E não foi por falta de aviso, pelo contrário, Deus está avisando. Não sou eu que estou dizendo para você, é a Bíblia que está falando. O povo comia, bebia, casava, dava-se em casamento e continuava vivendo. Até o dia que Noé entrou na arca, meu irmão. Até o dia que Noé entrou na arca. E diz mais. Versículo 28. Outro exemplo bíblico, tá bom? Não é história de pastor Jefferson, não. É outro exemplo bíblico. Olha isso aqui, ó. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Olha isso. Saiu de Sodoma. Depois que Ló saiu de Sodoma, o que aconteceu, pastor? Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Olha isso. É Bíblia, gente. É Bíblia. Ele dá o exemplo de Noé. O povo estava lá, ó, vivendo a vida, curtindo a vida. Estava comprando, vendendo, casando, estava fazendo tudo o que tinha que fazer. A mesma coisa de hoje, gente. A mesma coisa de hoje. Pastor, então não posso viver? Não, você tem que viver. Mas você tem que desenvolver sua salvação. Pastor, então não tem que casar? Não, você tem que casar. Mas você tem que desenvolver sua salvação. Pastor, então não posso comprar? Não, pode comprar. Mas você tem que desenvolver sua salvação. Por quê? Se você preocupar só com as coisas do mundo, se Jesus voltar, você fica. Porque você estava preocupado demais a ponto de você esquecer tudo do reino dos céus e focar só em uma coisa. E Deus não pediu para você focar nas coisas materiais, não. Se você tem que focar em alguma coisa, é na sua salvação. Mas, pastor, eu preciso de outras coisas. Deus fala, não foque nas outras coisas. As outras coisas eu vou te acrescentar. Mas focar, você tem que focar no reino dos céus. Acrescentar, eu vou te acrescentar. Eu que acrescentarei. Então você não pode ficar focado numa coisa. Pastor, mas eu tenho que casar. Você vai casar porque Deus vai acrescentar para você. Pastor, eu tenho que comprar minha casa própria, me casar. Deus vai te dar a sua casa própria. Mas Deus que vai acrescentar. Mas o seu foco tem que ser o desenvolvimento da sua salvação. Você tem que preparar o seu coração. Você tem que preparar o seu coração. Por quê? O reino dos céus está dentro dele. O reino dos céus está dentro dele. Por que a Bíblia fala que quando Jesus ele voltar, não abrir, não piscar de olhos, milhares de pessoas vai desaparecer? Por que você acha isso? Porque, pastor, mas como que vai saber a seleção? Como é que vai saber selecionar, pastor? Um do outro. Como é que vai saber isso, pastor? Ei. Quem tem um reino dentro dele, que já desenvolveu a salvação, ele já tem a marca. Sabe a mesma coisa de ser selado? A pessoa já está selada já. Então vai ser assim, ó. E vai sumir milhares de pessoas. Milhares não, bilhares de pessoas. Mas esse selo, ele vai ser feito para as pessoas que desenvolvem a sua salvação. Para você receber esse selo, você tem que desenvolver sua salvação. E a sua salvação não cresce do dia para a noite. Ela é desenvolver, você vai ter que desenvolver a sua salvação. Pastor, é fácil abandonar o pecado? Não, você vai desenvolver isso. Você vai buscar força, você vai pedir força, você vai abandonar um pecado, você vai vencer um pecado, você vai lutar de novo, você vai pedir força, você vai vencer outro pecado, você vai abandonar a vontade da carne, você vai vencer a carne. É um desenvolvimento. Você vai vencendo dia após dia. Você vai vencendo. E olha o que diz mais, olha isso, olha os exemplos.
Primeiro exemplo, Noé. Segundo exemplo, Ló. Ló, quando ele saiu da cidade, você vê, Ló botou o pé fora da cidade, veio o fogo do céu. Pronto. Mas pastor, e o povo da cidade? Ló saiu, veio fogo do céu. E a cidade inteira foi destruída. Outro exemplo. Perdão, né? Continuando. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Olha isso. Assim vai ser quando Jesus ele se manifestar. Mas pastor, como assim vai ser como Jesus manifesta no dia que ele manifestar? O povo vai estar assim, ó, focado nas coisas, focado nos bens materiais, focado no seu prazer próprio, focado na vontade da carne, focado em ser amigo do mundo. Vão estar todo mundo focado assim, ó. Mas pastor, e aqueles que têm o reino dos céus? Você acha que ele vai estar perdendo tempo focado nas coisas do mundo? Pelo contrário, meu irmão. As pessoas que estão seladas, elas já estão focadas há muito tempo, ó, com o desenvolvimento da salvação. Foi fácil? Não, mas eles estavam lutando dia após dia. E Deus estava ali provando o caráter. Deus estava ali provando a fé daquela pessoa. E aquela pessoa, quando foi provada, ela foi aprovada. E sendo aprovada, a pessoa recebeu o selo. E o reino do céu está dentro dela, está dentro dele. Porque você fez a sua salvação ser desenvolvida. Você fez isso. E diz mais, é um pouco grande, né? Mas é muito poderosa essa mensagem. Diz assim, ó. Versículo 31. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Porque vai ter um monte de gente apegada em bens materiais. Se Deus está falando isso aqui, ó, é porque vai ter um monte de gente agarrada em bens materiais. Olha o que ele fala. Naquele dia, que vai ser o dia dele, quem estiver no eirado, quer dizer, trabalhando, escuta isso, vai estar trabalhando e tiver os seus bens, que são os bens materiais acumulados aqui na terra, em casa, não desça para tirá-lo. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Deus está mandando você lembrar. Lembra da mulher de Jó, o que aconteceu com ela, quando ela voltou para trás? E vai ter um monte de gente, pessoal, apegada em bens materiais, que vai estar no trabalho, ele vai sair correndo para... Deixa eu ver como é que tá meu carro, acabei de comprar ele. Acabei de quitar minha casa própria. Eita Deus, acabei de comprar. Irmão, vai ter um monte de gente voltando. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a mulher de Ló. Isso aqui é exemplo. Acredite se você quiser. O que eu faço aqui é pregar para você. Se você tem fé para acreditar, isso é você e Deus. O que Deus me falou para me fazer foi pregar. Agora, quem tem ouvidos que ouça aquilo que Deus está falando para você hoje. Você está focando em coisas que não era para focar. O que você está focando hoje, eu tenho um segredo para dizer para você. O que você está focando, Deus vai acrescentar na sua vida. Você não precisa focar nos bens materiais, não. Os bens materiais, Deus vai acrescentar para você. Então, quando Deus ele acrescenta, você não se apega. Você não vai se apegar, porque foi Deus quem te deu. E quando você foca na sua salvação, você não vai ficar apegado nos bens materiais. Então, você não vai ser essa pessoa que vai voltar para trás, não, correndo para ver o que aconteceu com os bens materiais. Porque o seu alvo, o seu foco foi a sua salvação. E tudo o que você tem foi Deus quem te deu. E você sabe que tudo o que ele vai te dar não se compara a salvação e o reino de Deus que Deus preparou para mim e para você e para todos aqueles que acreditarem na palavra dele e através da fé receber e alcançarem a salvação. Olha isso, gente. Olha o que Deus está falando com você. Deus ele te ama a ponto de falar com você dessa forma. Desta forma. Para ver se a gente tem aquele choque de realidade. Para que a gente possa entender aquilo que Deus quer. Para que a gente pare de uma vez por todas de fazer a nossa própria vontade e comece a fazer a vontade de Deus. Porque o que vai salvar você não é a sua vontade não, tá? O que vai salvar você é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que vai salvar você. E olha isso. Para terminar, versículo 33. Quem quiser, isso aqui é muito forte. O mundo fala, né? Não, viva a sua vida.
Você tem que curtir sua vida, você é novo, você tem que curtir, explorar. Olha, gente, tem que viver. Ô dó dele, né? A pessoa quer viver, né? A pessoa fala isso. Ô pastor, eu sou novo, tem que viver. Sabe o que eu falo? Ô dózinho dele, coitado dele, né? Coitado dela. Tem que viver a vida, olha. Quer viver? Viva. Mas olha o que Jesus fala, gente. Olha o que Jesus fala. Versículo 33 diz assim, ó. Quem quiser preservar a sua vida. Deus está dizendo para você, se você quiser acreditar, glória a Deus. Se não, viva a sua vida do jeito que você achar melhor. Mas ele fala assim, ó. Quem quiser, não é obrigado não, tá? Quem quiser preservar a sua vida, você quer preservar a sua vida? Ele fala assim, ó, olha o que você tem que fazer para preservar a sua vida. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, salvará. Você vai continuar acreditando no que o mundo está te ensinando? Você vai continuar acreditando no que o mundo está falando para você? Que é fácil? Não, você pode viver sua vida que no final Deus só está preocupado com sua alma, ele vai te salvar. Então por que dessa mensagem aqui? Para que então isso aqui? Para que isso aqui? Porque um dos dois vai estar mentindo. Ou um homem ou Deus. E eu não acredito nunca que é Deus que está mentindo. Nunca eu vou acreditar nisso. Eu prefiro acreditar 1.000.000 de vezes que é o homem que mente. É um homem que mente para você. É um homem que mente. Porque o homem, para conquistar outros, né? Para conquistar pessoas, ele vai ter que falar aquilo que agrada as pessoas. Ali ele vai ser amado, as pessoas vão falar assim, olha que homem bom, que pastor acolhedor, que pastor bom o quê, gente? O único que é bom é Jesus. O único que é bom é Deus. Mas pelas pessoas, o homem, né, tá enchendo o ego, inflando o ego das pessoas, falando, não, filhinho, o reino do céu é fácil, é só você ficar na sua casa o dia inteiro dormindo que você vai ser salvo. Não precisa você ir na igreja que você vai ser salvo. Não precisa tomar Santa Ceia que você vai ser salvo. Não precisa você se batizar que você vai ser salvo. Continuar pecando. Gente, o que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo, gente? A gente só tem que parar um pouco e pensar o que está acontecendo. O povo aí fora falando, não, viva a sua vida. Viva a sua vida. Olha isso, viva. Sabe o que Deus está falando? Você quer preservar a sua vida? Você vai perder ela. E o mundo falando, você tem que viver, você tem que dançar, você tem que ir pros... Vá, a vida é sua. Escolha você quem faz. Mas Deus está dizendo, você quer preservar a sua vida? Você vai perder ela. Pastor, o que quer perder? Eu vou morrer, pastor? Você vai morrer para o mundo. Você vai morrer para o mundo. É por isso que a palavra fala, né? A velha criatura vai morrer, mas vai nascer uma nova. E quando você nasce uma nova criatura, a vontade da carne, ela morre no batismo nas águas. Ela tem que morrer lá. Velha criatura. E você tem que viver uma nova, nascer uma nova. Porque você vai morrer para o mundo. Você vai morrer para o mundo. Você quer preservar a sua vida? Você vai perder ela. Quando eu entrei na obra, eu entrei muito novo. Entrei muito novo. E às vezes as pessoas pensavam, né? Não, você está perdendo a sua vida. Você é novo, você pode viver a sua vida, você pode curtir. Por que você não vai viver? Quando você ficar com uma certa idade, você pensa melhor. Olha isso. Então perder minha vida, então, é eu não ir em festas. Se for isso, eu perdi. E estou muito feliz. Ah, não, você não usou droga, você não experimentou droga. Então, para viver, eu prefiro não ter vivido. Mas o reino dos céus está crescendo dentro de mim. A salvação está sendo desenvolvida todos os dias, porque eu escolhi isso para mim. Eu escolhi isso para mim. Como muitas pessoas também escolheram. Viver no mundo, fazer as vontades da carne, viver os prazeres do mundo. Escolheram isso. Mas eu escolhi o reino. Eu escolhi a salvação. Eu escolhi isso. E é o que Deus quer que você faça, que você escolha. Que você escolha. Pastor, mas é difícil? Não é difícil, gente. Pelo contrário, é muito fácil. Entre a vida e a morte, o que você escolhe?
Não parece ser fácil responder? Não parece ser fácil? Entre a vida e a morte, o que você escolhe? Não é fácil responder? Pastor, eu escolho a vida. Então, você quer preservar a sua vida, você vai ter que perder ela. Mas, pastor, eu queria tanto, gente. Queria tanto o quê, gente? Não tem nada nesse mundo, gente. A felicidade que o mundo te oferece é passageira demais. Todo dia você vai ter que me fazer a mesma coisa para ser feliz. Todo dia. Todo dia. Eu vejo as pessoas no mundo, todo final de semana tem que chegar, tem que beber cerveja. Eu com um copo de água eu sou feliz. Um copo de água. Um copo de água. Mas o mundo mostra para as pessoas que ela só vai ser feliz fazendo aquelas coisas repetidamente. Por que o mundo projeta isso e faz as pessoas perderem o tempo nisso? Porque quanto mais a pessoa perde o tempo buscando as felicidades que o mundo está oferecendo, as pessoas param de focar no reino. Elas param de focar no reino. Elas começam a focar na alegria que ela vai ter aqui no mundo. E a maioria, eu vou falar para você, 99,9% de todas as pessoas que correm pela felicidade do mundo, elas voltam novamente e pensam, eu tô vazio de novo. Aí elas têm que voltar. Não, final de semana vai ser melhor. Olha, que felicidade é essa, gente? Que felicidade é essa? Então Deus hoje está proporcionando para você uma felicidade que ela não vai ser passageira, ela vai ser eterna na sua vida. Eterna na sua vida. E diz mais, para terminar essa mensagem, diz assim, ó. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, salvará. Tá vendo? Quem perde, salva. Quem acha, perde. Então, para você achar, você vai ter que perder. Para você ser salvo, você vai ter que perder sua vida. E quando eu falo a sua vida, é aqui na terra. Não tô falando de perder a vida, morreu, não. Não é isso, não. É as vontades. Você vai ter que morrer para a vontade da carne, para a vontade do mundo. Você vai ter que morrer para isso. Ah, pastor, mas é bom. Você vai ter que escolher, ué. Você vai ter que escolher. Seu Deus é Deus de decisão, é Deus de escolha. Você vai ter que escolher o que você quer. Você vai ter que escolher. E diz assim, ó. Versículo 34. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama. Olha isso. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isto, Senhor? Os discípulos perguntaram, né? Aonde será isso, Senhor? Respondeu-lhe Jesus. Olha a resposta de Jesus, gente. Nem as minhas palavras, não. É a palavra de Jesus. Olha o que ele falou. Aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. É a palavra de Deus. Mas eu não gostei disso, não. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você acha que aqui na Bíblia só vai ter mensagem que vai fazer assim, ó, te acariciar? Não. Aqui contém a verdade. Aqui contém a verdade. Ah, pastor, mas eu achei que se eu continuasse vivendo no mundo, fazendo as coisas do mundo, no final Deus me salvaria. Vai acontecer com você igual aconteceu com Noé. Quando Noé entrou dentro da arca, a arca fechou, veio o dilúvio, morreu todo mundo. E aí? Ah, pastor, mas eu pensei que se eu focasse nisso, que eu estava preocupado com um monte de coisa. Quem mandou você se preocupar com isso tudo? Quem mandou você se preocupar? Quem é que mandou? O nosso foco, o nosso alvo, tem que ser a nossa salvação, gente. Aí nós, como ser humano pequeno que a gente é muito pequeno, muito insignificante, muito pecador, pequeno demais. Aí a pessoa ouve isso aqui e fala assim, esse pastor não sabe de nada não. Verdade, eu não sei de nada. Eu só estou pregando para você a palavra de Deus. Só pregando para você a palavra de Deus. E você ouve, né, eu falando isso, mas o pastor falou assim que meu alvo, meu foco tem que ser a minha salvação, eu não tenho que preocupar com nada não. É claro, porque se você se preocupar com a sua salvação, se você se focar com a sua salvação, irmão, tá garantido a sua vitória. Deus vai acrescentar na sua vida o que você precisa.
Ou você acha que Deus não sabe que você precisa de cura, não? É claro que ele sabe. Ou você acha que Deus não sabe que você precisa de um trabalho para colocar seu filho na faculdade? É claro que ele sabe. Ou você acha que Deus não sabe que você precisa de um namoro, de um noivado, de um casamento? Você acha que Deus não sabe disso? Não, ele sabe. Mas nós é tão pequeno que nós corremos atrás das outras coisas e nós acha, se depois que eu buscar todas essas coisas, né? Depois que eu comprar minha casa, depois que eu comprar meu carro, depois que eu casar, depois que eu formar meu filho, depois que meu filho fazer faculdade, depois que ele trabalhar, se der tempo, eu busco pela minha salvação. Vai acontecer com você igual aconteceu com Ló. Depois que Ló saiu da cidade, veio o fogo do céu, morreu todo mundo. É isso que você quer que aconteça? Não. Pastor, é isso que Deus quer que aconteça? Não. Por isso que ele está falando com você hoje. É por isso, gente. Deus não quer o mal de ninguém. Ele quer salvar a sua alma. Mas para ele salvar, você tem que acreditar no Evangelho. Você tem que dar ouvido à voz de Deus para a sua vida. Ele quer honrar você. Ele quer mudar a sua história. Mas Deus tem um plano maior para a sua vida. O nosso plano é ser feliz aqui na terra. E o plano de Deus é ver a sua felicidade no reino dele. Então você tem que escolher o que você quer para a sua vida. Você pode ser a pessoa que vai procurar todas as coisas do mundo. Mas, pastor, tem muita coisa no mundo que a gente precisa para viver. Sim, eu sei, é claro que eu sei. Mas você tem que entender o mais rápido possível. Todas essas coisas serão acrescentadas na sua vida. Todas elas, gente. Todas elas serão acrescentadas. Todas elas. Todas. Todas elas. Tem coisa que a gente fala assim, eu não queria ouvir, não. Mas se Deus quer falar, né, quem é a gente para não dar ouvido? Tem muitas coisas que às vezes os nossos pais, né, eu falo nossos pais aqui da terra, pais, mães, né, falaram com a gente quando a gente era mais novo, né, você que é filho, todos nós, né, e às vezes na hora que ele falou você não entendeu, né, às vezes você até retrucou porque você não queria dar ouvido. Mas quando você fez e deu errado, você até pensou, por que eu não dei ouvido, né? Se eu tivesse dado ouvido, nada disso tinha acontecido. A mesma coisa é Deus, gente. Deus é como um pai para nós. Ele avisa? Sim. Mas é todo filho que ouve? Não. Não é todo filho que ouve. Então Deus, ele cuida de você. Ele quer salvar você. Queira ser salvo por Deus. Vou repetir para você. Deus quer te salvar. Queira ser salvo por Deus. Queira ser salvo. Que não venha acontecer com nenhum de nós o que aconteceu na época de Noé. Que não venha acontecer com nenhum de nós o que aconteceu na época de Noé. O povo comia, né? Tava comendo todo mundo. Olha, pastor, eu tomo café, eu almoço, eu janto. Olha que maravilha. Bom, bom, muito bom. É ruim, pastor? Não, ótimo. Vendiam, compravam, casavam, davam-se em casamento. É bom, pastor? É. Mas quando a porta da arca se fechou, veio o dilúvio, morreu todo mundo. O pastor está falando que eu vou morrer? Não. Eu estou falando para você que Jesus está às portas. É só o que eu falo para você. Jesus está às portas. E na hora que Jesus vir, ele falou que será semelhante. Quando ele vir, é a mesma coisa de Noé ter entrado na arca e a porta ter fechado. Quando Jesus vir, vai ser a mesma coisa quando Ló saiu da cidade e vê o fogo do céu. Ele está avisando. Sabe o que Deus fala? O que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem ouvido? Se quiser, ouça. E Deus vai te honrar. Essa é a fé que move a mão de Deus para a sua vida. Essa é a fé que move montanhas. Amém, povo de Deus? Aonde você estiver, eu gostaria que você pensasse, gente. Pensa um pouco. Pensa um pouco. Jesus acabou de falar para você que o reino dos céus ele não vem com visível aparência. Não vem. E não vai ter como nenhum ser humano na terra falar, olha o reino do céu lá. Olha o reino do céu ali.
Olha Jesus lá. Olha Jesus ali. Não vai dar para fazer isso aí, não. Ah, pastor, pensei que daria tempo. Você está muito enganado. A pessoa que acha que vai ter tempo é porque ela não leu a Bíblia. Não leu a Bíblia. 100 anos para construir a arca. 100 anos para construir a arca. Quer dizer que aquelas pessoas teve 100 anos para acreditar naquilo que Noé estava falando. Você vê, 100 anos para acreditar no que o Noé falava. Sabe o que o povo falava de Noé? Noé é um maluco. Noé é louco. Noé é louco. E hoje? Eu vou ouvir muitas pessoas falando assim, ó, o Jefferson é louco. O pastor Jefferson é maluco, é doido demais. Que homem doido. Eu sou doido. Que eu seja doido igual Noé. Que eu seja doido igual Noé. Eu quero ser doido igual ele. Porque foi o doido que foi salvo, né? As pessoas acharam que ele era doido, mas foi ele que foi salvo. Muitas pessoas vão achar que você é doido, gente. Muitas pessoas vão virar para você e falar assim, ó, isso é perca de tempo, você está perdendo o seu tempo, você é novo, você é nova, viva a sua vida. Mas quando você não fizer aquilo que o mundo vai te pedir, sabe que eles vão chamar você? Louco, seu fanático, seu crente. E quando o povo chama eu de doido, seu crente, seu pastorzinho, tá tentando ganhar todo mundo, falando a verdade. Glória a Deus, eu fiquei feliz, meu irmão. Triste? Que nada, meu. Eu não fico triste, não. Eu dou glória a Deus. A Bíblia fala que grande será o galardão daquele que ganha almas. Grande será o galardão. Então, o que Deus ele quiser me usar para ganhar almas, que me use. Mas o que está escrito aqui, ó, na Bíblia Sagrada, eu vou ler, meu irmão. Mas, pastor, tem mensagem aqui, pastor do céu, que se o senhor pregar, o povo tudo sai. Que saia. Mas que eu vou pregar, meu irmão, eu vou. Eu vou pregar. Mas, pastor, você não pode pregar, não. Tem coisa que o senhor tem que pular o versículo, sabe? Só pode pregar só tal coisa, aí só vai e pula o versículo e dá continuidade. Eu não, meu irmão. Eu não. Eu não. Eu não. O que Deus me der, eu vou falar. E ouça quem quiser. Ouça quem quiser. Acredite quem quiser. Eu só prego. Amém, gente? Glória a Deus. Se você recebe essa palavra hoje na sua vida, fala para Deus, Senhor, eu quero ser salvo por ti. Mas fala com fé, gente. Mas digita com fé. De todo o seu coração, com toda certeza. Lembre que o que você está fazendo aqui todos os dias através dessa live é desenvolvendo a sua salvação, tá bom? Você está desenvolvendo a sua salvação. Porque o reino do céu já está dentro de você. Então o reino do céu está crescendo dentro de você. Quando Jesus voltar, vai ser assim, ó. E um abrir e piscar de olhos. Aqueles que desenvolveram a salvação, aquele que a salvação cresceu dentro dele, porque a salvação não vai vir com visível aparência, porque já está dentro de nós, você será levado. Você será chamado pelo Criador. E você vai desaparecer. Da mesma forma que ele aparece e some em um abrir e piscar de olhos, aqueles que desenvolveu a salvação, aqueles que têm o reino dos céus dentro dele, vai sumir junto com ele. Então fala para Deus, Senhor, eu quero ser salvo por ti. Mas fala com fé, eu quero ser salvo por ti. Porque só Jesus tem poder para salvar a minha alma, a sua alma, a alma de toda a sua família e a alma do mundo. Deus tem poder para isso. Se assim o ser humano quiser ser salvo por ele. Glória a Deus. A mensagem foi um pouco grande, gente, mas eu tenho que trazer para vocês o capítulo todo. Porque se eu trazer só um versículo separado, então às vezes a gente distorce, né? Querendo ou não, ali em algum momento ali a gente acaba distorcendo. Mas eu gosto de dizer para você que eu gosto de pregar o capítulo inteiro. Por quê, pastor? Porque se eu mentir no começo, né? Deus vai me desmentir no final. Então não tem como um homem querer falar alguma coisa por si mesmo. Não tem. Porque se ele mentir no começo,
Deus vai desmentir ele no final. Então por isso que eu gosto de trazer para vocês o capítulo inteiro da mensagem, para você entender. Eu não quero e nem vou nem distorcer, nem acrescentar e nem diminuir. Eu só vou ler para vocês a palavra de Deus e trazer assim a tradução para o seu coração de forma que você